Fala, varão Galileu, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou falar aqui um pouquinho do mistério dos evangelhos. Os evangelhos. Evangelho que significa boas novas, né? Contém a verdade sobre Cristo Jesus, que o próprio Cristo Jesus trouxe. Porém, Jesus, nos evangelhos, ele mostra suas várias formas de falar com o povo. Desculpa aí, tô um pouco resfriado. Suas várias formas de falar com o povo. E Jesus, para fazer isso, ele sempre identifica com quem ele está falando, qual a cultura que ele vai abordar, ou seja, o que está relativo, o que é relativo àquela cultura, né? Uma mensagem relativa é uma mensagem que abrange os aspectos, a cultura de um povo, e uma mensagem absoluta é uma mensagem que compõe, né, ela agrega uma mais vasta, como é que eu posso dizer, ela atinge um vasto povo, né? Então, João é uma característica, né, de uma mensagem. O Evangelho de João, ele atinge de maneira geral. Não é que Mateus, Marcos e Lucas não vai atingir, né? Nós não vamos pregar mais Mateus. Por quê? Porque foi feito para o judeu. Não, né? Mas Jesus, em Mateus, ele traça uma linguagem para o judeu. Ele traça uma linguagem, né, de regras ali judaicas que eles viviam. E o que o judeu esperava? O judeu esperava o Messias. O judeu, ele esperava um rei. Então Mateus, ele traz um rei. Só que o que as pessoas não entendiam é que não era um reino de Deus para ser estabelecido só terreno, mas um reino de Deus para ser estabelecido, sim, também na terra, mas no céu. Jesus, ele traz uma espiritualidade muito maior do que algo palpável, do que algo físico. Então, o tempo todo, Mateus, ele aponta para o rei da glória, aquele que está no trono. E sem um triunfo não há rei, né? Quando eu falo de rei, eu lembro de governo, eu lembro de política, eu lembro desse triunfo, né? Por quê? Porque os judeus, eles esperavam o Messias, o que ia trazer uma solução política. Todos nós sabemos que naquela época eles eram dominados, né, pelos exércitos romanos, por Roma. Roma estava imperando, né, nesse lugar. Eram reis vassalos, né? Pessoas vassalas, não reis, mas pessoas vassalas, representando reis vassalos. E Jesus, né, a expectativa daquele povo em Mateus, a expectativa do judeu era que o Messias viesse, dominasse, tivesse um domínio político. Por isso que João Batista, mesmo vendo a pomba repousar sobre Cristo, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mesmo tendo a visão, porque João Batista era um homem de Deus, teve uma visão sim espiritual, porém ele se surpreende quando ele está preso, porque de fato ele vendo que as coisas políticas não estavam acontecendo, né? Por quê? Porque havia uma promessa também de um domínio ao qual seria dominado toda a terra, né, por um Messias, né? Porque eles conheciam o Pentateuco, então eles esperavam isso. E o que eu entendo com o Evangelho de Mateus? Eu entendo no Evangelho de Mateus que o homem até hoje é assim. Nós esperamos aquilo que nós podemos ver materialmente, algo que é palpável. Nós esperamos a nossa riqueza neste tempo. Nós esperamos vislumbrar, né, coisas neste momento, nesta época. Mas Mateus vai dizer lá em Mateus, né, 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. A todo tempo, Jesus, ele está apontando para algo espiritual, né? E não para algo carnal. A nossa riqueza não está no ouro, nossa riqueza não está na prata, a nossa riqueza está no céu de glória. E como eu havia dito, né, toda história de rei há um triunfo, há uma vitória. Onde está essa vitória? Jesus, ele morre sim na terra,
né? Ele derrama o seu sangue, sim. Ele sofreu naquela cruz, sim. Mas a nossa vitória está que no terceiro dia ele ressuscitou. A nossa vitória está em entender que no terceiro dia o Rei da Glória assentou-se no santo trono e está agora lhe dado todo o poder no céu e na terra. Agora revela uma divindade, um rei que está acima de todos e de tudo, acima de todos os nomes. Amém? Então o Evangelho de Mateus ele traz isso. E qual era o problema ali no Evangelho de Mateus, né? O que ocorreu, né? Por que de tanta oposição? Porque o judeu, por ser materialista, ele esperava o quê? Ele esperava um reino terreno. Ele esperava, né, como eu já havia dito, um Cristo que politicamente dominasse tudo, um Cristo que falava, cala sua boca aí, quem manda sou eu e acabou, esses aqui são os meus meninos, e protegesse eles dessa maneira. Só que Jesus não traz isso. Então começa a se ter opositores, porque na cabeça deles, para quem o poderoso, o que vence, seria um camarada de condições financeiras nesse patamar, seria um camarada de condições política, né? Relacionado com todo mundo, bem relacionado, atendendo a todos os pedidos, né? É o que nós vemos hoje os políticos tentando fazer para conquistar o povo. Enfim, só que aí começa a oposição, porque eles veem a simplicidade, como Jesus ele era tão simplório, como Cristo não estava, né, com a mente voltada para essas coisas. Jesus, enquanto eles esperavam Jesus numa Ferrari, Jesus me vem montado num jumentinho. Enquanto eles esperavam Jesus em grandes edificações, Jesus nasce numa manjedoura emprestada. Então, isso tudo é totalmente paradoxal ao que eles implantaram em suas mentes, né? Não que a palavra tivesse prometido isso. Sim, a palavra prometeu até, né? Promete no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um Cristo sim que será dominador de todas as coisas, mas isso será na próxima vinda do Messias. O Messias ele vai vir sim resgatar sim o seu povo, né? Levar consigo e vai ter todo o domínio, né? Terreno, eu digo, domínio ele já tem, mas eu digo o domínio de calar todas as bocas, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né? E isso aponta lá para as últimas coisas, e a gente faz essa confusão, os judeus faziam essa confusão, então se trata disso, e essa oposição, ela começa em certa parte do Evangelho de Mateus, é bem claro, Jesus ele vem trazendo me perdoa, gente. Jesus ele vem trazendo de maneira muito clara a sua palavra, a verdade. Porém, chega uma hora que ele começa a falar por parábola, porque ele percebe essa oposição, né? Por falta de entendimento, desse entendimento espiritual. E aí ele começa a falar por parábolas. Por que ele fala por parábolas? Ele fala por parábolas porque agora ele quer que aqueles que têm vontade de ter, né, um Deus, vontade, né, sinceridade em seu coração, de entender os seus ensinamentos, vão entender. Então ele começa a falar por parábolas. Ele começa a dizer por parábolas, né? E aí o evangelho ele começa claramente a ter essa mudança. Começa a vir com muitas parábolas. Então é isso, falei de Mateus. Vou trazer algo sobre Marcos, sobre Lucas, sobre João, amém? Para o vídeo não ficar grande, vou fazer separadamente.